Olá pessoal que acompanha o Mexa-se. Hoje vamos falar sobre métodos de treinamento. Vamos dar continuidade ao nosso ensino dos métodos que você pode utilizar na sua programação de acordo com seus objetivos. E o método de hoje será o Drop Set. Não perca, mexa-se! Bom pessoal, vamos continuar então nossa saga das metodologias de treinamento. A Bia, professora de Educação Física, formada aqui na Unifev, formou ano passado, né Bia? Isso. A Raíssa, nossa aluna do curso de Educação Física, vamos auxiliar a mostrar um dos métodos, vamos pensar talvez que mais usados nas academias pelo pessoal que busca treinos de hipertrofia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse método. Na verdade a Bia vai falar sobre esse método. Que método que é esse que a gente vai falar hoje, Bia? Primeiramente, obrigado pelo convite. Te agradeço. Hoje nós iremos falar sobre o Drop Set, que é um método bastante comum, né, na musculação, também é bastante antigo já. E antes de a gente falar exclusivamente do Drop Set, é interessante que nós entendamos o porquê utilizar o método, né? Para que serve o método de treino, por que utilizá-los, né? Então, o método de treino, eles foram criados principalmente por atletas e preparadores físicos, principalmente fisiculturistas, né? Não foi criado em laboratório, então foi na prática mesmo, a maioria deles. E eles são uma estratégia de manipulação dos componentes da carga de treino, né? Quais são esses componentes? Volume, intensidade, densidade, frequência. Todo esse composto vai ser manipulado dentro de determinados métodos, né? E antes também de escolher um tipo de método de treinamento, é importante a gente se atentar a alguns pontos, né? Alguns deles são a que esse método se propõe a trabalhar, né? Qual é a estimulação fisiológica desse método? Qual é o meu objetivo de treino? Esse método, ele me aproxima do meu objetivo final ou ele me afasta? Quem é o indivíduo que vai realizar esse método? É um indivíduo avançado? É um iniciante? É um intermediário? É uma pessoa sedentária que nunca treinou? E também aspectos relacionados à segurança, né, e à eficiência. Porque todos os métodos, claro, têm o seu grau de eficiência, mas alguns métodos são mais eficientes para determinadas capacidades em determinados momentos, e outros são mais eficientes para determinadas capacidades em outros momentos, né? Então, são aspectos que devem ser considerados. E também, principalmente, a segurança, né, em relação ao aluno. Porque, às vezes, o método é eficiente, mas não é tão seguro para se realizar naquele momento em que o aluno se encontra, tá? E, além disso, também, né, vale lembrar que a decisão de um método de treino é uma decisão a nível micro, né? Então, nós temos, durante o planejamento de treino, a gente possui o nível macro, né? Quanto tempo eu tenho para treinar, nível meso, que são os meses e os períodos de treino, e o nível micro, que são as semanas e as sessões de treinamento, que é justamente onde se encaixa esses métodos de treinamento. E a partir daí, com o planejamento, você começa a manipular esses componentes da carga com a ajuda dos métodos de treinamento. E falando agora mais especificamente do Drop Set, como você já falou, é um método bastante comum, já antigo, no treinamento resistido, né? E ele consiste na realização de determinadas repetições máximas e seguidos de reduções de peso do exercício, da quilagem, né? Então, por exemplo, o indivíduo vai realizar 10 repetições máximas com 100 kg, seguido de 10 repetições máximas com 90 kg e assim sucessivamente. Essa redução ela pode ser de 3 a 4 vezes, né? Porque o drop ele significa solta, quebra, né? Então é quebrar por partes, no caso aqui o nosso peso, né? E então essa realização pode ser também de 1 a 3 vezes a quebra. E essa redução fica em torno de 20 a 30 até 40% do peso que vai ser utilizado na primeira repetição.
Muito bem. Bem frisado. Que orgulho desses meus ex-alunos, gente. É exatamente o que a Bia falou, né? A escolha do método, ela não é simplesmente aleatória. Ela deve ser buscando atingir algum objetivo, né? Mesmo que seja um objetivo ou uma meta parcial. Mas deve caber dentro da organização do treino para que esse indivíduo consiga melhorar a capacidade dele, né? E não de uma forma aleatória. E vamos para a prática. Vamos lá. A gente vai utilizar ali, a Raíssa, né, já treina há bastante tempo. A gente escolheu uma carga que vai ser relativamente pesada para realizar em média 10 repetições. Então, a Raíssa vai realizar a cadeira extensora, vão ser 10 repetições máximas. Assim que ela terminar, nós iremos reduzir a carga, o peso do equipamento e ela vai realizar mais repetições. Vamos lá, Raíssa. Um ponto importante que a Bia tinha falado é que os métodos foram basicamente criados pelos atletas, né? Sentindo, entendendo, vendo os resultados. E agora sim a gente tem pesquisas, vários estudos em alguns desses métodos que nos traz informações que a gente precisa para entender em que momento eu vou aplicar esse método. Reduzimos a carga agora e a Raíssa vai continuar com mais 10 repetições. Bacana. A gente reduziu em torno de 20% a carga, né? A escolha, a Bia falou muito bem, né? A gente tem uma amplitude ali, podendo ser percentuais menores ou maiores nessa redução. Vai depender muito do nível de condicionamento físico do atleta e dos objetivos em termos de capacidades físicas desse atleta. Muito bem. Agora vai descansar. Qual o tempo de descanso que a gente mantém entre uma série e outra? Geralmente em torno aí de 1 minuto e 30, 1 minuto, depende do que você quer, né? Se você quer gerar um estresse, esse tipo de método já é um método que induz o aluno a um estresse muito alto, né? Um estresse metabólico muito alto e também um estresse tensional. Né? É uma das ideias de se manter o músculo por mais tempo sob tensão, né? Que é um dos aspectos para a hipertrofia muscular. Então aqui a gente pode descansar em torno de 1 minuto a 1 minuto e 30. Legal. Vamos fazer mais uma série enquanto a gente discute esse treino. A Raíssa está em processo de treinamento forte. Vamos voltar lá no peso inicial? Foi 3 reduções? Isso. Vamos lá. Descansou 1 minuto, 1 minuto e meio. Ponto importante, né, Bia? A Bia falou um ponto importante, né? Tempo sob tensão. Hoje a gente pensa bastante nessa questão, que está relacionada ao volume de treinamento. Qual que é o diferencial do método? O método, ele mantém, né, esse tempo sob tensão durante um bom tempo, né? Enquanto uma série duraria 30 segundos, talvez, né? Séries de 10, 12 repetições, a gente tem uma série que, mesmo com esses intervalos, tem uma duração muitas vezes de 1 minuto, né? 50 segundos, quer dizer, é um tempo um pouco maior do que aconteceria numa série convencional. E com um peso elevado, né? Porque a proposta do método muitas vezes é manter sob tensão, tentando recrutar aquelas fibras musculares que são mais hipertrofiáveis, que são as fibras tipo 2, 2x, que é a intenção, né, quando a gente busca treinos com maior carga. Lembrando também que a ideia é você demorar o mínimo de tempo na redução da carga, né? Então é legal que você faça esse tipo de método, se você for treinar sozinho, em exercícios que sejam de fácil acesso, como aqui no caso a nossa extensora, flexora ou algum tríceps pulley, que são pesos fáceis de ser retirados, né? Se você faz um exercício que é um pouco mais difícil, por exemplo, no supino e você está sozinho, o tempo que você demora para levantar, tirar o peso de um lado, o peso de outro lado, pode ser que isso reduza um pouco a eficiência do método, né? A intenção que a gente tem com o método, ela acaba sendo reduzida. Legal, né? Se a gente tiver um personal trainer, um parceiro de treino, a gente consegue fazer isso em outros equipamentos.
Tudo bem. Vamos lá. Só para a gente esclarecer, então, o que a gente estava falando de tempo sob tensão é tempo de contração mesmo, né? Manter lá em contração o maior tempo possível. Às vezes, né, o indivíduo praticante realiza séries sempre do mesmo número de repetições, mesma velocidade de movimento. Isso muitas vezes leva um tempo sob tensão reduzido, né? Força. Às vezes eu faço 15 repetições, mas em 20 segundos é um tempo muito curto de trabalho se você almeja a hipertrofia. O que mais, Bia? Curiosidades? 10. Aí, legal. Boa. E aí, tudo bem? Bom, a gente pode pensar em alguns aspectos fisiológicos, né, alguns efeitos fisiológicos desse método, que um deles, né, é a questão do recrutamento das unidades motoras, né. Quando a gente realiza esse tipo de método, por exemplo, a gente tem uma queda nesse recrutamento das unidades motoras. Então, no caso aqui, o que ela precisava para erguer, por exemplo, 50 quilos, vamos em tese aí, que seria 70% das unidades motoras dela, ela vai conseguir realizar as 10 repetições, tranquilamente. Porém, quando ela chega à falha, essa porcentagem do recrutamento diminui, né? Então, vamos supor que agora ela teria 69. Então, ela já não tem mais a quantidade disponível de unidade motora para recrutar os 50 quilos. É aí que vem a diminuição do peso, da quilagem, né? Porque com a redução do peso, ela não precisa mais dos 70%. Com 69, ela consegue realizar as repetições necessárias com esse peso. E isso vai acontecendo sucessivamente. Quanto mais a gente faz os drops, mais vão acontecendo essa redução das unidades de recrutamento motor. E a carga, ela vem favorecendo a isso. Se você reduz a carga, obviamente você não necessita mais daquelas unidades que já estão, né, fadigadas antes dos primeiros drops. Bacana. Então, vantagens, eu posso iniciar com cargas bem altas, né? Porém, a gente tem uma redução progressiva dessa carga, mas a gente mantém um nível de estresse metabólico, né? A gente estava comentando em programas passados, aumento da acidose muscular, formação de subprodutos do próprio metabolismo energético que vão sinalizar bioquimicamente hipertrofia. Então, a gente consegue ter um trabalho, inclusive, que pode ser orientado em momentos que eu preciso ou aumentar ou fazer pelo menos a manutenção de uma força máxima, que muitas vezes a gente deixa isso um pouquinho a desejar, e ainda assim ocasionar esse estresse metabólico que é tão interessante. Então, por isso que a gente fala, os métodos de treinamento, eles devem ser organizados com objetivos, uma sequência lógica que o profissional de educação física vai saber te orientar, e não simplesmente porque o seu atleta predileto está postando no Instagram ou outra rede social, né? Como é comum hoje em dia. Lembrando também que os protocolos propostos devem ser seguidos, né? Não adianta eu pegar o método e eu fazer uma coisa diferente do que é proposto no método, que também não vai dar certo, né? E não adianta a gente querer matar um passarinho com uma bala de canhão, você vai destruir ele, né? Assim pode acontecer com o nosso músculo. Se ele não estiver preparado, não tiver em um momento adequado, com todas as variáveis manipuladas de maneira corretamente, provavelmente isso não vai dar certo. Vai acabar até gerando uma possível lesão, né? E no processo de treino isso não é nada bom, né? Bacana. Legal, acho que muita informação. Eu sei que de repente você que não é da área fica um pouquinho perdido, mas a questão é, procure orientação, que você com certeza vai tirar melhores proveitos do seu treinamento e sem o risco de lesão. Gente, é possível treinar sem se machucar, né? Muitas vezes na academia é normal sentir dor, né? Dor pós-treino normal, né? Mas aquelas dores musculares, dor de lesão, não é normal, né? O esperado é que a gente tenha resultados sem se machucar. Bia, eu acho que deu nosso tempo, falamos, acho que tinha mais coisa ainda para falar, a gente fica empolgado, mas a Bia vai ficar com nós e a gente vai falar de mais métodos de treinamento. Hoje, Raíssa nos ajudou, Bia nos ajudou a falar sobre o método tão importante. Espero que vocês estejam aqui no próximo programa. Mexa-se!